Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre uma fé vazia. Você sempre me ouve pregar aqui sobre a bondade de Deus, o maravilhoso perdão dos nossos pecados, sobre como Deus é compreensivo e como nos trata com carinho e paciência. E realmente é tudo verdade. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos seres humanos, que falhamos, e Ele não espera a perfeição de nenhum de nós. Só Deus é perfeito. Mas uma coisa que eu tenho visto muito nos dias de hoje são pessoas falando de Deus, invocando bênçãos e citando versículos como se fizessem parte da família cristã. Pessoas que eu vejo claramente que não conhecem Deus de verdade, que não o reconhecem como Senhor Todo-Poderoso. Deus não é o Deus delas. Algumas são até pessoas más, mas mesmo assim insistem em usar as promessas que Deus fez aos seus filhos. Como se fosse uma realidade que se adapta a qualquer pessoa, o que não é verdade, não funciona assim. Se você não acredita em Deus de verdade e nem entregou o seu coração para Jesus, não adianta falar que Ele vai te proteger de todo o mal, porque não vai. Ah, mas Deus é bondoso e vai me proteger mesmo assim. Ele realmente é muito bondoso, mas não é idiota. Isso que eu estou falando pode parecer pesado e cruel, mas é uma verdade espiritual. Deus cuida dos seus e Ele se esforça para que todos os seres humanos venham a ser dele, se tornem filhos de Deus. Mas Ele não força ninguém. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se você vai até Ele, se tenta seguir Jesus, então Ele com certeza vai cuidar de você com muito carinho. Mas se você despreza Deus, se faz pouco caso de Jesus e do sacrifício dele na cruz, ou mesmo se acha que Ele é só um mestre bonzinho qualquer, você está separado de Deus. Você não é um dos dele, não pertence à família da fé. Eu acabei de ler, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você não vem até ele, então não é dele. Se você quer ficar separado, vai ficar. Deus não força ninguém. Se você não quer ser dele, ele não te força. E nem fica com raiva, mas ele deixa você arcar com as consequências de escolher uma vida afastada de Deus. O que Jesus disse foi, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Deus escolheu algumas pessoas desse mundo e deu para Jesus. E estas são dele. E foi por elas que ele morreu na cruz. Na verdade, é um montão de gente, todos os cristãos de todas as eras, são todos de Jesus. E estes ele não joga fora. Mesmo que você se desvie, Ele, como fiel pastor, vai lá atrás de você e te traz de volta. Você pode ficar anos perdido, mas Jesus conhece os que são dele e não vai deixar nenhum se perder. Nesse mesmo capítulo de João 6, ele diz lá no versículo 39, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então nenhum de nós que somos de Jesus vai se perder. Ele vai nos ressuscitar no último dia. Mas quem não é dele não tem direito às promessas que ele fez para os dele, que estão escritas na Bíblia. Quer ver um exemplo? Lá no Salmo 50:15 tem uma promessa de Deus para os filhos dele. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Aí o sujeito que não está nem aí para Deus fica no aperto, clama essa promessa e acha que vai receber uma resposta. Mas nos 2 versículos seguintes está escrito assim, você, homem mau, que direito tem de recitar as minhas leis ou de citar minha aliança com a tua boca? Você que odeia minha correção e despreza as minhas palavras.
Deus é muito amoroso, muito bondoso, mas Ele não leva desaforo para casa. Até mesmo os filhos dele recebem uma correção de vez em quando. Levam umas palmadas sempre que precisam. Deus deixa os seus filhos passarem por momentos difíceis porque quer ensinar lições muito preciosas. Quer fazer de nós pessoas melhores, verdadeiros filhos de Deus. O apóstolo Pedro sabia muito bem que os filhos de Deus recebem a correção primeiro, depois vêm os que não são de Deus. 1 de Pedro 4,17. Já começou nesse tempo o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Por isso, se você não é um filho de Deus de verdade, não adianta usar as promessas dele como se valessem para você, porque elas não valem. Se você despreza Jesus e se acha que a Bíblia é uma piada, de onde você tirou que pode contar com a proteção dos anjos de Deus? Onde está escrito isso? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos analisar. Primeiro, isso está escrito na Bíblia. Se você não acredita nela, então pode esquecer qualquer chance dessa promessa funcionar na sua vida. Segundo, no versículo está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Se você não teme a Deus, não tem nenhum anjo dele acampado ao seu redor, te protegendo. Aliás, pode ter até outra criatura que não é de Deus ao seu lado e com certeza não está aí te protegendo, muito pelo contrário. Essa é uma verdade muito simples, mas pode ser muito chocante para muitas pessoas, porque na ingenuidade do ser humano moderno, ele acha que se falar uma frase espiritual vai invocar um poder oculto nela e vai trazer uma bênção na sua vida ou uma proteção num momento de necessidade. Ele quer falar as promessas de Deus como se fossem encantos de magia oculta, mas não funciona assim. Os espíritas adoram fazer isso. Não leem a Bíblia, quando leem não acreditam nela toda, e eles têm lá o seu próprio evangelho, e no meio de toda aquela confusão de doutrinas espirituais, eles têm umas promessas da Bíblia. E eles clamam elas como se funcionassem para eles. Mas não funcionam. Sabe por quê? Porque Deus Pai protege e ama todos os seus filhos. São todos irmãos do seu primeiro filho Jesus. E o nosso irmão mais velho deu a sua vida para nos livrar da morte eterna. Ele não é um governador espiritual de um planeta. Ele é o Filho unigênito de Deus. Aliás, foi ele, Jesus, que criou o mundo que nós vivemos. E está lá em João 1,10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas tudo bem. Se você ainda não é um filho de Deus de verdade, pode se tornar um agora mesmo. Não tem que se juntar a nenhuma igreja, não precisa mergulhar a cabeça numa banheira cheia d'água, fazer uma promessa, dar dinheiro, participar de uma reunião de conversão. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que precisa de Deus, que não dá conta sozinho. Precisa reconhecer que é um ser humano que comete erros que te afastam de Deus, são os seus pecados. Precisa reconhecer que você não consegue vencer a sua natureza humana, não consegue ser santo sozinho. E por isso precisa da ajuda de Deus, precisa de Jesus que se sacrificou por você. Aí então, sabendo disso, você reconhece sua necessidade, pede para Jesus vir viver dentro de você. Pede para ele entrar no seu coração. Aí ele pode te ajudar e te transformar de dentro para fora. Você não vai ser uma pessoa melhor que as outras, mas vai ser alguém melhor do que é hoje. Cada dia um pouquinho, Jesus vai te ajudando, te moldando devagarzinho. Você também pode pedir para ele te dar o Espírito Santo, que vai te ajudar ainda muito mais.
Essa fórmula é muito simples, até parece simples demais para algumas pessoas, inclusive várias igrejas vão contestar essa minha fórmula aqui, dizendo que não é bem assim, mas ela funciona, experimenta para você ver. Todo o resto é cerimônia, é muito bonito, muito bacana, mas o que vale é o seu coração. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana à beira do poço, ela levantou uma questão religiosa. Ela disse assim, João 4:20, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo para adorar a Deus. Mas aí qual foi a resposta de Jesus? João 4:24. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Numa frase, Jesus explicou como as coisas iam ser daí para frente. Antes, as pessoas precisavam ir até o templo para levar os seus sacrifícios, suas ofertas. A lei de Moisés até estabelecia datas para festas, cerimônias que todos deveriam participar. Mas Jesus veio para fazer uma nova aliança com o seu povo. E o seu povo já não era mais o povo judeu só, mas sim todo aquele que o recebesse como filho de Deus. Isaías profetizou isso lá em Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui. Muito legal demais isso. E o apóstolo João explicou isso também no primeiro capítulo do seu evangelho. João 1:11-13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos que não foram nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui deixa bem claro que não são mais os filhos de nascimento que são os filhos de Deus. O povo de Deus já não é mais aquela descendência genética de Abraão, mas os filhos nascidos espiritualmente pela vontade de Deus. Paulo também explicou isso no capítulo 3 da sua carta aos Gálatas. No versículo 14 ele disse, Deus nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos não-judeus através de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então ser um filho de Deus é muito fácil. Bom, deixa eu refazer essa afirmação. É muito fácil você se tornar um filho de Deus. Você só precisa receber Jesus como seu Salvador. Fale com palavras que você precisa dele. Peça para ele entrar no seu coração, te dar uma nova vida espiritual. Aí você vai nascer no Espírito. Como Jesus explicou para o Nicodemos lá em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, espiritualmente, você renasceu como filho de Deus. E depois que você já é um filho de Deus, viver o dia a dia como um verdadeiro cristão já não é assim tão fácil, mas vale muito mais a pena. Principalmente porque a partir desse momento você passa a ter o poder de Deus dentro de si. Jesus mora em você. E passa a ter direito a todas as promessas que ele fez aos seus filhos. Oba, então eu vou ter poder? Sim, vai. Mas não vai saber usar. E para aprender a usar tem o seu preço, demora um pouco. Então mesmo que você vá à igreja socialmente, se no seu coração você não é um filho de Deus, não adianta nada. Você está tão morto espiritualmente quanto qualquer outra pessoa que não vai na igreja. Cumprir um ritual social não vai te ajudar espiritualmente. Eu vou contar uma história aqui, lá do livro de Jeremias. Teve uma época na história do povo de Israel, quando eles estavam se afastando muito de Deus. Na verdade, eles não estavam nem aí para Deus. Resolveram adorar Baal, adoravam a rainha do céu,
mas ainda achavam que Deus ia protegê-los. Continuavam confiando na proteção de Deus. Só que aí Deus mandou um recado para o povo através do profeta Jeremias. Quem quiser pode ler todo o capítulo 7 de Jeremias. Eu vou só ler uns versículos da nova tradução na linguagem de hoje. Jeremias 7, 4 a 11. Não confiem nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros, esse é o templo do Senhor. Mudem de vida, parem de fazer o que estão fazendo. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses. Fazem coisas que eu detesto e depois vêm e ficam no meu templo dizendo: nós estamos seguros. Vocês pensam que a minha casa é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo e eu vou expulsar vocês da minha presença. E aí para o Jeremias, sabe o que Deus falou lá no versículo 16? Jeremias, não ore por esse povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo porque eu não atenderei. E esse era o povo escolhido, aqueles que tinham direito a todas as promessas de Deus. Só que Deus leva a sério esse negócio. Se você é dele, ele cuida. Mas se não é, ele não cuida. Ele não vai trazer os seus castigos sobre a humanidade, pelo menos por enquanto. Pela Bíblia, nós sabemos que isso vai acontecer mais tarde na história. Mas nada impede o homem de colher os resultados daquilo que ele planta. Como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas 6:7, não se enganem, Deus não deixa que zombem dele. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Essa semana eu assisti a alguns trechos da abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Eu vi uma série de deboches e afrontas à fé cristã e ao nosso Deus. Algumas coisas realmente nojentas. Mas não caiu nenhum raio do céu no meio da cerimônia, nem veio fogo de Deus, nem nenhum terremoto destruiu tudo. Mas isso não significa que Deus não viu. E nem significa que ele não se importa. Lá no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que conta como vão ser os acontecimentos nos últimos dias do mundo, o que vai acontecer no tempo do fim, lá no capítulo 6 tem um momento que os mártires clamam a Deus. Apocalipse 6, 9 a 10. Vi as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamavam, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não vai julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles estavam perguntando para Deus realmente porque ele ainda não tinha julgado os homens maus, porque ele ainda estava deixando o homem mau continuar vivendo e fazendo a maldade. E aí no versículo 11 fala assim: foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que esperassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Quer dizer, traduzindo, Deus vai deixar o homem continuar fazendo o mal até transbordar a taça da maldade humana. Só que aí o que vai transbordar é outra coisa. Eu já falei aqui daquelas pessoas que não acreditam na regra de colher o que se planta, a lição do pé de manga, porque muita gente faz o mal e nada acontece depois. Mas é o que acontece quando você planta um pé de manga. Você coloca a semente na terra, depois de uma semana nada acontece, depois de um mês uma folhinha. Demora muito tempo para aparecer, demora para começar a crescer, demora para desenvolver. E você só vai ter manga de verdade 10 anos depois que plantou. Mas aí, quando o pé de manga começa a dar manga, dá muita manga.
É muita manga no pé, muita manga no chão, você vai, cata, cai mais manga, apodrece, você dá para os vizinhos, os bichos comem e ainda sobra. E é assim que vai ser na colheita da maldade humana. Vai demorar, mas não vai faltar. Vai sobrar muita maldade para colher. E quem plantou é que vai colher. Mas se você não plantou o mal, não tem com o que se preocupar. Não precisa se preocupar nem mesmo com o homem que está plantando o mal. Salmo 37, 1 e 2. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que fazem a maldade. Eles logo serão ceifados como a erva e vão murchar como a verdura. E se você plantou bem, melhor ainda, pode esperar para colher. Porque Deus nunca se esquece de recompensar os seus filhos. Existem muitos versículos na Bíblia sobre como Jesus vai recompensar cada um dos que são fiéis a Ele. Então, se você é um filho de Deus, se alegre com cada uma das promessas que o seu Pai Celestial fez para você. Faça uso delas como promessas de pai para filho. Elas são verdadeiras e são para você. Leia a Bíblia com carinho, se esforce para aprender cada uma das promessas de Deus. E também não se esqueça do que Jesus pediu para os seus discípulos pouco antes de subir aos céus, lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vamos buscar os nossos outros irmãos que ainda não foram encontrados. Vamos ensinar a eles como voltar para casa e como levar outros com eles. E assim, no final, vamos estar todos juntos com o nosso Pai no céu. Ele vai ficar muito feliz vendo que ninguém ficou para trás e que você ajudou muitos pelo caminho. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.